dia! Shalom, povo de Deus! Lucas 19, versículo 44. Lucas 19, versículo 44. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã. A palavra, ela diz assim, ó. Também a lançarão por terra, vocês e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhes concedeu. E a outra palavra tá em Gênesis 42, 37, que Gênesis 49, 3 e 4. Quando Jacó abençoou Rúben, mas ele disse assim, ó. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, mas não serás mais excelente. Porque subiste ao leito do teu pai, então contaminastes, subiu a minha cama. Olha só. Tu és um primogênito, minha força, meu princípio, meu vigor. O mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. O versículo que eu li durante o final de semana, ele falava que Rúben, ele tinha sido criado por Deus para ser exatamente isso aqui, ó, que Jacó falou. Força, excelente, cheio de poder, mas que ele tinha tomado uma decisão de deitar, né, na cama do pai. 49, 3 e 4, Gênesis. E por conta da decisão que ele tomou, a história de vida dele se transformou em outra história de vida. Então, os direitos que ele tinha de primogenitura, aquilo que ele foi criado para viver, ele deixou de vivenciar por conta das suas decisões. E eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração nessa manhã, por intermédio da sua palavra, para que você entenda que Deus tem nos dado oportunidades. E que nós precisamos entender as nossas oportunidades, para que a gente não se perca no caminho, na jornada e na caminhada. Espírito Santo, ministra o nosso coração. Que nós não saímos daqui como nós entramos e que o teu nome, Jesus, seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Essa palavra que nós lemos de Lucas fala quando Jesus ele está fazendo um lamento a respeito de Jerusalém. Jesus ele chora quando ele está entrando em Jerusalém e ele consegue ver o que Jerusalém ia viver. A gente, dentro da história que a gente estuda, a gente consegue ver o quanto que Jerusalém sofreu, o quanto que foi uma nação, né, Israel foi perseguida, o quanto eles passaram, né, você vê que hoje Israel é totalmente sitiada, os inimigos estão tudo ali, ó, ao derredor deles, né, então assim, Jesus já conseguiu ver tudo isso antes, e ele diz assim, também eles os lançarão por terra, a você e aos seus filhos, porque vocês não reconheceram a oportunidade que o Senhor lhes concedeu. E eu quero usar duas coisas ruins nessa manhã para ministrar algo bom sobre a sua vida. Aqueles antigos, as pessoas sábias, elas dizem assim, a gente aprende com a vida do outro. A gente faz da vida do outro um espelho. A gente olha e fala assim, rapaz, ó, fulano tá tomando essa decisão, então não vou por esse caminho porque deu ruim para ele. Essa primeira passagem fala de uma Jerusalém, de um povo que teve a oportunidade de reconhecer quem Jesus era, teve algumas oportunidades e eles não abraçaram essa oportunidade. Eles tomaram decisões que levariam para a destruição. Que anos depois eles seriam massacrados, sitiados, seriam um povo que realmente passaria por muitos processos de dificuldade. Inclusive, né, algumas décadas, a gente vê o que acontece, né, com os cristãos também, mas principalmente com os judeus, quando Hitler se levanta, né, e faz aquele massacre de milhares e milhares e milhares de judeus. Então, dentro desse contexto, essa frase me chamou muita atenção. Vocês não reconheceram a oportunidade que o Senhor os concedeu. E, queridos, eu costumo falar uma frase que Deus me deu, e quando ele me falou essa frase, eu fiquei um pouco com temor no meu coração. Porque eu confesso para você que eu fiquei um pouco assustada quando eu ouvi essa frase de Deus. Que as minhas decisões eram mais poderosas que a vontade dele para a minha vida. Isso me deixou um pouco chocada. Mas quando eu fui entendendo que, de fato, biblicamente, e Deus nos deu livre-arbítrio
para que nós possamos fazer escolhas, para que nós possamos fazer decisões, para que nós possamos nos posicionar diante da vida, diante das situações, diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante de oportunidades. A vontade de Deus, queridos, é boa, é perfeita, é agradável. Deus tem um plano para mim e para você. Mas esse plano, ele não acontece automaticamente. Hello? Tem alguém aí? Durante anos na minha vida, eu acreditei que os planos de Deus iam acontecer automaticamente na minha vida, sem que eu fizesse porcaria de nada. Ficasse lá, ó, recebendo o plano de Deus e acabou. Só que, queridos, no decorrer da nossa jornada, sempre vai aparecer bifurcações. Sempre vai aparecer oportunidades. Entre vira para a direita, vira para a esquerda. Entre segue em frente ou dê uma pausa. Na nossa jornada vai ter momentos que nós vamos precisar fazer escolhas, tomar decisões. Na nossa jornada nós vamos precisar muito de um dom que eu sempre digo para os meus alunos: ore por discernimento do Espírito Santo do Senhor, para que você discirna, tenha discernimento de portas, de oportunidades, para que você tenha discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus, para que você possa discernir a porta que Deus abriu, mas a porta que Deus fechou, para que você possa discernir se as suas escolhas, se os seus sonhos, se os seus passos estão conectados, conduzidos segundo os passos, as orientações de Deus para mim e para você. E quantas pessoas, queridos, se perdem na caminhada, na jornada, no projeto, no propósito de Deus. A palavra de Deus diz que Rúben foi criado para ser excelente, para ser poderoso, para ser um cara incrível, para ser o primogênito entre os filhos de Israel. Ele faz parte das 12 tribos. Só que ele não era qualquer um. Rúben era o primogênito. Era o dono da bênção. Era o escolhido. Olha isso. Excelente em poder, em sabedoria. Só que as decisões que Rúben toma durante a sua jornada, durante a sua caminhada, durante a sua trajetória, faz com que ele pegue a bênção dele, jogue fora e se torne um medíocre, um mediano, um mais ou menos. Porque, queridos, é diferente mediano de excelente, morno de poder, vida, força, garra. E é arrancado de Rúben a primogenitura. E é dado a primogenitura para a tribo de José. José estava lá no final da fila. José estava lá no final da fila. Ele era o penúltimo filho. Impossível total. Só que José, em meio a todas as suas lutas, em meio a todas as suas guerras, em meio a todas as suas tentações, em meio a todas as suas dificuldades, José toma decisões assertivas. José decide e discerne aonde ele está. Ele consegue tomar decisões tão poderosas e tão assertivas que as suas decisões vai cumprindo o chamado de Deus, o propósito de Deus. José, ele vivencia, talvez ele seja uma das pessoas bíblicas que mais vivencia problema, mais vivencia desafios, mais vivencia dificuldades. Só que em meio às dificuldades, José não foi amargurado por ela. Ele não se deixou ser deformado pela dor. Mas José gerou nele transformação através da dor. A dor transformou José. A dor construiu um José tão abençoado, tão poderoso, que a primogenitura foi arrancada de Rúben e dada a José. Isso, queridos, é muito poderoso, que eu tô falando com você nessa manhã. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que ela fala assim: ah, não, a vontade de Deus é se cumprir de qualquer jeito, eu não vou fazer nada.
Então eu não vou me posicionar. Ah, não, mesmo que eu tome decisões erradas. Presta atenção nisso. Porque tem pessoas aqui que está próximo de tomar decisões. E Deus talvez parou a live só para você. Você está em meio de uma decisão importante na sua vida. E essa decisão pode mudar o rumo da sua jornada. E você precisa discernir para que você tome a decisão assertiva. A palavra que nós lemos, Jesus diz assim, porque você não reconheceu a oportunidade. A oportunidade que Deus lhes concedeu. Rubem, ele não reconheceu a oportunidade de ser um primogênito. Ele não reconheceu a oportunidade de ser o dono da bênção. Ele não reconheceu a oportunidade de ser o mais excelente. Ele não reconheceu a oportunidade de ser levantado em poder. Ele não reconheceu a oportunidade que Deus o tinha chamado para que ele fizesse diferença na geração dele. Ele não reconheceu. E ele trocou tudo isso por uma decisão errada. Ele trocou tudo isso por uma decisão maligna. Talvez, queridos, Rubem, ele pensava assim, não, só vou deitar uma vez com a mulher do meu pai. Não vai dar em nada, não. Só que aquela decisão roubou dele o chamado de Deus, a primogenitura, a excelência, o poder. Aquela decisão levou ele para um lugar que ele nunca mais conseguiu sair daquele lugar. Nós todos os dias, queridos, todos os dias, na nossa vida, nós vamos precisar escolher. Todos os dias na nossa vida, um monte de decisão nos é apresentada. Todos os dias. Qual roupa você vai vestir? Qual é o alimento que você vai colocar na sua boca? O quanto você vai beber de água ou não? Se você vai acordar cedo ou se você vai ficar virando na cama? Se você vai ser excelente aonde Deus abriu a porta para a sua vida, talvez seja na sua própria empresa, talvez seja na empresa de alguém. Se você vai ser excelente ou não no seu trabalho, ou se você vai ficar mocegando. Nós temos a decisão de fazer o nosso devocional diariamente ou não. Nós temos a decisão de exercitar-nos fisicamente ou não. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu não tenho tempo de fazer exercício. Não tenho. Se você não tem meia hora para fazer exercício, o negócio tá feio na tua vida. Entende? E as nossas decisões geram, queridos, os nossos resultados. Todos os dias, Deus coloca diante de nós um monte de decisão. E eu vim aqui para te dizer que você precisa ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. O discernimento de discernir qual é a porta que Deus está abrindo. De reconhecer a oportunidade que Deus está lhe concedendo. Quantas pessoas, queridos, têm oportunidades que estão chegando, aparecendo na sua vida. E as pessoas não conseguem enxergar a oportunidade. Não conseguem ver. Rubem, ele nasceu o dono da oportunidade. Ele nasceu o dono da primogenitura. Ele nasceu o dono da excelência, do poder. Foi exatamente isso que Deus chamou para ser. Só que ao invés de seguir o fluxo de Deus, ao invés de seguir a orientação do Senhor para a vida dele, ao invés de viver o chamado que Deus tinha para a vida dele, ele se perdeu na jornada. Ele se perdeu na caminhada. Ele tomou decisões que arrancaram ele da vontade de Deus. Ele tomou decisões que tirou ele para sempre do propósito que Deus tinha estabelecido desde a eternidade. Será que as nossas decisões são importantes? Muito. Muito. Deus te deu um presente sobrenatural, mas ao mesmo tempo um presente bem perigoso. É como se Deus tivesse dado para você um jatinho na sua mão, que as decisões. Às vezes você vira pro lado errado e aquilo vai de uma velocidade incrível. Por isso que é tão importante essa palavra. Reconhecer a oportunidade que Deus nos deu. Jerusalém não reconheceu a oportunidade que Deus estava dando sobre eles. Rubem
não reconheceu a oportunidade da excelência, do poder, da primogenitura. Eu não sei qual é a oportunidade que Deus está colocando diante de você. Eu não sei quais as decisões que você precisa tomar. Eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar. Mas sempre, em toda decisão que você tomar, ore a Deus. Peça a sabedoria do Espírito Santo. Peça o discernimento do Senhor. Porque uma decisão sua pode mudar todo o curso da sua vida. Uma decisão pode mudar todo o curso da sua vida. Tem pessoas, queridos, que nessa live aqui decidiu que ia voltar a buscar a Deus. Pessoas que decidiram que ia ter uma vida de devocional todos os dias. E por conta dessa decisão, várias outras coisas na vida começou a deslanchar, começou a se reorganizar, porque a pessoa colocou Deus no centro da vontade. Porque colocou Deus no centro, no lugar que é dele. Nós precisamos reconhecer as oportunidades que Deus nos dá. Quais são as escolhas que você tem feito diariamente? As escolhas que você tem feito para você tem gerado vida ou tem gerado morte? As decisões que você tem tomado tem te levado para mais perto de Deus ou para longe dele? O que de fato você tem feito da sua vida? Tem construído você ou tem destruído você? Rubem se autodestruiu com uma decisão muito infeliz. No tempo de Jesus, o povo de Jerusalém tomou decisões muito contrárias e eles pagaram o preço por conta das suas decisões. E o próprio Jesus diz para eles: porque vocês não reconheceram a oportunidade que o Senhor teu Deus te deu. Que nessa manhã você reconheça oportunidades, você reconheça portas, você reconheça a direção que o Espírito de Deus está te dando. Queridos, às vezes, aqui dentro, um testemunho interior fala conosco: não vai, não faz. Ou o testemunho interior fala bem assim, vai, faz. E às vezes, ao invés de a gente ouvir o testemunho interior, a gente ouve a nossa própria vontade. A gente fala assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa que... não, isso aí não tem nada a ver, não. E você vai lá e toma a decisão. Que aqui dentro estava dizendo: não vai. E aí você toma. E quando você toma essa decisão, você fala: rapaz do céu, bem que eu senti que não era para ir. Bem que eu senti que não era para fazer. Bem que eu senti que não era para seguir esse caminho. E eu quero dizer para você: Deus está falando. Deus está te orientando. Deus está te direcionando. Ouça a voz do Senhor aqui nessa manhã. Esteja atento às suas decisões. As decisões que você toma pode mudar a sua jornada, o seu destino, e não apenas o seu, de uma família inteira. As nossas decisões podem mudar o fluxo de uma família inteira, de uma geração inteira. Que nessa manhã, no nome de Jesus, nós possamos olhar para Jerusalém. Nós possamos olhar para Rubem, que foi criado por Deus para ser excelente em poder primogênito. Mas ele jogou tudo isso fora, por conta das suas decisões erradas. Que nós possamos olhar para Jerusalém, que Jesus disse para eles: porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhe concedeu. Talvez Deus esteja concedendo para você uma oportunidade de escape, uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade de tomar decisões assertivas na presença de Deus. E hoje é um dia de decisão. A nossa vida é totalmente pautada por decisões. E uma das frases mais poderosas que Deus já me falou foi exatamente essa: as suas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus. Para mim e para você. Para mim e para você. Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito. E eu quero te contar. O plano de Deus, a vontade de Deus e o projeto de Deus é bom, perfeito e agradável. Só que você tem o livre-arbítrio. E as suas decisões vão definir os seus resultados. Deus, ele está na eternidade, olhando para você. Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você, para te conduzir. E a torcida dele é que você ouça a voz do Senhor
e você seja conduzido por Deus. Deus criou Rubem para a excelência, para o poder, para a primogenitura. Mas ele se tornou um medíocre que foi lá e deitou na cama do pai, com a mulher do pai. Olha só. E foi arrancado dele a primogenitura, o poder e a excelência. Ele trocou a bênção. Ele trocou o chamado dele. Ele trocou o plano de Deus para a vida dele por um pecado corriqueiro que provavelmente não gerou nenhum tipo de positividade para a vida dele. Não foi bom. E é interessante, queridos, que normalmente as trocas que as pessoas fazem são trocas tão bobas, tão passageiras, porque é um prazer tão momentâneo. Mas na presença de Deus, aquilo que ele entregou na sua mão é para a eternidade. Seu chamado é para a eternidade. Seu propósito é para a eternidade. Aquilo que ele te criou e ele te chamou, o seu porquê, é para a eternidade. Que nessa manhã você ouça a voz de Deus dizendo para você: reconheça a oportunidade que eu lhe concedo. Reconheça as portas que eu estou abrindo. Reconheça aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Reconheça e tome decisões assertivas para que você verdadeiramente viva o meu plano, o meu projeto, o meu propósito. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. No nome de Jesus, eu quero orar com você para que os seus olhos se abram. Efatá. Em nome de Jesus, os seus olhos se abram. Que os seus olhos se abram e que você enxergue os planos de Deus para a sua vida. Que você enxergue, que você não se perca na jornada, que você não diga sim para tentações, que você não tome escolhas que sejam contrárias à vontade e o plano que Deus tem para você. O plano de Deus, queridos, os sonhos dele são maiores que os seus. Os projetos dele para você são maiores que os seus projetos. O cuidado de Deus é maior que o seu. A trajetória de Deus para nós é sempre melhor. É preferível dizer sim para Deus. É preferível reconhecer a oportunidade que Ele está nos dando. É preferível olhar para alguém como Rubem, que se perdeu na jornada e dizer: eu não quero ser como você, Rubem. Eu reconheço o meu chamado. Eu reconheço aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu vou tomar decisões assertivas. Por isso, queridos, uma das horas mais poderosas da nossa vida é pela manhã. E tem muita gente que fala: não, eu faço devocional à noite, ok, beleza. Mas eu falo para você sair de casa sem a direção de Deus. É muito perigoso. O devocional de manhã é muito poderoso. Porque às vezes ali Deus te conduz, te guia, te dá um conselho de sabedoria. Às vezes uma frase que ele fala, você já fica impactado. Por isso que a palavra diz: eu amo os que me amam. E os que cedo me buscam me acharão. E que você, nessa manhã, possa entender que Deus tem um plano para você. Mas você é um cooperador de Deus nesse plano. Esse plano que Deus tem para você não vai se cumprir sozinho. Não vai. Vai cair de paraquedas no seu colo. Não vai. Ouça o que eu estou te dizendo. Você é um cooperador de Deus. As suas decisões vão cooperar com o que Deus tem para a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nossas decisões é o que nos leva para o resultado final. Independente dos planos de Deus em nós. Somos nós que decidimos. Isso é muito forte. Muito forte. Muito impactante. Porque tem um monte de gente se auto-enganando. Se auto-sabotando. Ele toma um monte de decisão errada. Ele fala assim: não, Deus vai vir, vai consertar as cagadas que eu estou fazendo. Deus, querido, não é limpador de cagada, não. Você tá indo na frente, tomando um monte de decisão errada, não pergunta nada para Deus, vai bagunçando tudo a estrada e Deus vem atrás, arrumando a bagunça. Por favor, né? Vão ter que crescer. E adulto toma decisões. Né? Não tem criancinha aqui. Adultos tomam decisões. E toma decisões assertivas na presença de Deus. Orientado, direcionado. E eu não tô falando de pessoas que nunca erram. Mas pessoas que até erram, mas olham pro seu erro e falam assim: o que eu aprendo com ele? Aonde que eu cresço? Qual é a oportunidade que Deus tem me dado e que eu não tenho entrado? Senhor, eu quero entrar nesse lugar de oportunidade. Eu quero entrar nesse lugar de mudança, de transformação, de cumprimento do teu propósito. Eu quero dizer sim quando o Senhor está dizendo sim. Mas eu quero aprender a dizer não quando o Senhor está dizendo não. Eu quero aprender a esperar quando o Senhor diz: para, espera, quieto, facho.
Eu quero aprender a seguir. Mesmo com medo, mesmo com muita apreensão. Mas eu quero aprender a seguir quando o Senhor disser, segue, filha. Vai, faça, se posicione. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a reconhecer as oportunidades que o Senhor nos deu. Não nos permita ser como homens como Rubem. Não nos permita ser como Esaú. Não nos permita ser como Jerusalém, que não reconheceu. Não nos permita. Nos ensina, nos dê graça, discernimento do Teu Espírito Santo. Para que nós possamos ter os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos. Para ver, para ouvir o Senhor. Para ser conduzidos pelo Teu Espírito. No nome de Jesus. O texto que eu li foi Lucas 19, versículo 30 e 31. E o outro texto foi Gênesis 49, 3 e 4. Mas eu vou procurar o texto que eu quero mesmo de Rubem, que não era esse, mas eu li esse. Tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor. Mais excelente em alteza. Olha, gente, nasceu para ser um príncipe. Cheio de poder. Olha isso como é poderoso, gente. Impetuoso. Mas não serás mais excelente. Não serás. Você foi criado para isso. Olha aqui. Tu és meu primogênito, minha força, o princípio do vigor, excelente em alteza, em poder, impetuoso como águas. Mas não vai ser mais. Suas decisões te levaram para mediocridade. Suas decisões te levaram para o final da fila. Suas decisões te levaram para não viver o poder, a excelência, a alteza, a grandeza que Deus tinha sobre ele. Meu Deus, meu Jesus, tem misericórdia. Que nós possamos reconhecer as portas de Deus para nós. Que nós possamos ter os nossos ouvidos, os nossos olhos, para viver o plano, o projeto de Deus. Em nome de Jesus. Uma atitude, uma decisão. Quantas pessoas se perdem por conta de uma decisão. Mas eu quero dizer para você também, quantas pessoas têm mudado a sua história por conta de uma decisão. Uma decisão. Teve uma moça que entrou aqui na live um dia. Um dia ela entrou aqui. Era o último dia de fazer a inscrição da mentoria. O último dia de fazer a inscrição da mentoria. Ela entrou, ela não sabe de que caixa prego que eu saí. Ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Ela entrou um dia aqui. E ela mandou pra mim a mensagem. Eu quero entrar nesse negócio de mentoria que você falou. É como isso? É pra onde que vai? Ela entrou. Até eu fiquei assim. Ela não sabe nem de onde eu saí, gente. Ela não me conhece. Ela não sabe nem o que vai ter lá na mentoria. Mas ela entrou, ela já fez a primeira sessão. E eu tenho absoluta certeza no movimento que vai acontecer da vida dela. Absoluta certeza. Uma decisão. Uma live. Uma decisão. Toda a roda da vida, ó, vai ser mexida. É brincadeira um negócio desse? E ela vai testemunhar aqui, em nome de Jesus, em breve. Meu povo, oremos. Pai, nós oramos. Essa manhã, colocamos diante do teu altar a tua palavra. Senhor, nós queremos te pedir, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, para que nós possamos ser pessoas que são sensíveis ao teu Espírito Santo. Que nós possamos ser guiados todos os dias para tomar decisões assertivas na tua presença. Pai, que nós não sejamos como Rubem, que nasceu para a excelência, mas entrou na mediocridade. Nós queremos, Senhor, ó Deus, cumprir o teu chamado nessa terra em excelência, fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós queremos, ó Deus, ser aqueles que cooperam com o teu plano, de sim para o Senhor. Ah, Deus, nos ensina a ouvir a tua voz quando o Senhor disser sim, vai. Mas nos ensina também, Pai, a ouvir a tua voz quando o Senhor disser não, eu estou fechando essa porta. Nos ensina a discernir o tempo de plantar, o tempo de colher. Nos ensina, Pai, a discernir, Pai, na tua presença, aquilo que nós precisamos fazer. Nos ensina a tomar decisões assertivas, para que nós venhamos permanecer no centro da tua vontade. Oramos nessa manhã agradecidos, exaltando o teu nome, por essa palavra de vida, de esperança. Senhor, e que se tem alguém aqui que está prestes a tomar uma decisão muito específica, decisão de relacionamento, decisão de casamento, decisões de negócios, checa, anterei, ralama, no, sirieira, anderei, show, recopa, nabassore, dalamai. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Ô Espírito Santo, que essa pessoa seja guiada, conduzida, direcionada pelo teu Espírito, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa agora estar indo à frente, Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa mostrar o caminho, a direção. Eu vejo uma pessoa e ela está em uma bifurcação. E nessa bifurcação, de um lado, vai levar para um abismo. E do outro, tem um anjo que está dando direção para o caminho, dizendo, vem por aqui, é esse lado que você precisa ir. E você sabe disso. E se você tinha alguma dúvida, que nessa manhã a dúvida possa cair por terra. Que você tome a decisão assertiva na presença do Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, por essa jornada, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pelo teu mover. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. E amém de novo. Você que está aqui, que precisa tomar essa decisão, que está nessa bifurcação, que você possa entender aquilo que o Espírito de Deus já está ministrando ao seu coração. Que você pare de apenas ser alguém que racionaliza, mas que você seja alguém que seja conduzido pelo Espírito Santo da verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente se vê amanhã no Devocional 7h07 da manhã. Convida o máximo de pessoas que você conhece. Vão tirar print. X, alegria, Vitória. Vitória. Viu como eu tô elegante? Vitória. Alegria. Gente, tira esse print e você vai marcar 3 pessoas. Você vai falar, ó, vem pro Devocional de manhã. No nome de Jesus, tá bom? Beijo com cheiro. Crie um excepcional, mega, hiper, top dia da galáxia, tomando decisões assertivas, discernimento do Espírito. Ouça o Senhor. Ó, aqui dentro, os filhos de Deus são... Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqui dentro tem uma voz que fala com você. Ela te conduz, ela te direciona. Então seja guiado, seja conduzido pelo Espírito Santo no nome de Jesus. Guto, meu amigo, treinador mega maravilhoso. Bom te ver aqui. Ó, um abraço apertado, um cheiro, embora.